bocado nervosa, porque eu sei que hoje está aqui imensa gente a ver-nos, essencialmente ao Dr. João, não a mim, mas de qualquer forma, sejam muito, muito bem-vindos. Eu vou fazer assim só um compasso de espera, porque realmente havia muitas pessoas, eram cerca de 600 e tal pessoas que estavam interessadas em ouvir o que o Dr. João tinha para dizer. Nós combinamos aqui passar por um contexto, uma conversa mais informal, portanto hoje vai passar a João, e para melhorar aqui e para fluir melhor a nossa conversa. Pode ser, João? Certo, sem problema nenhum. Sem problema. Vou partilhar o link na página, que é para toda a gente também ficar informada que está a passar. Sim, tenta partilhar na página, nós vamos tentar partilhar aqui no grupo. Queres tentar partilhar aí? Tentar partilhar no grupo? É possível? Vamos tentar partilhar também no grupo, porque a princípio o live vai só diretamente para a página do Link Cowork. Ainda não tínhamos tentado partilhar no grupo, mas a verdade é que para aqueles que só metem um voo no evento, se calhar depois ficam com dificuldade, porque não têm like na página, portanto vamos passar para esse registro. Nós estávamos aqui um bocadinho à conversa no nosso backstage virtual, a falarmos um bocadinho sobre tudo e mais alguma coisa, só contextualizar as pessoas também. O objetivo deste live é falarmos essencialmente sobre o Covid, a ciência, as evidências, portanto falarmos um bocadinho sobre este contraste de excesso de informação, de contra-informação e de informação que muitas vezes eu, como um cidadão comum, tenho dificuldade em selecionar. Portanto, é por isso que o João está cá, está também porque tem-se dedicado de alguma forma a fazer alguma pesquisa, e tanto quanto sei daquilo que eu fui lendo e ouvindo nos podcasts que o João já foi participando, dedica bastante tempo a um determinado assunto. Portanto, poderá ter uma semana só para um tópico em específico, certo, João? Parece-me que é um bocadinho por aí. Sim, neste momento, na ordem do dia temos o Covid, não é? Tenho dedicado muito tempo ao Covid, não é? Fora desta ocorrência única que estamos todos a passar, pronto, dedico muito tempo, no fundo, ao esclarecimento das pessoas, principalmente focado na área das medicinas alternativas, não é? Mas não só. Tento, no fundo, desfazer mitos de tratamentos e outro tipo de mitos na área da saúde. E não só, também agricultura, ambiente, energia nuclear, muito variado. Ok, tu hoje disponibilizaste para falarmos de Covid, mas ao mesmo tempo porque tu também disponibilizaste esse tempo para falarmos um bocadinho sobre assuntos transversais, e já abordaste aí alguns que, como deves imaginar, fui recebendo algumas chamadas e se falássemos sobre a energia nuclear, e se falássemos sobre o exercício físico como forma de reforçar o sistema imunitário, portanto, houve muita gente aqui a falar-me sobre muitos assuntos. Nós vamos seguir aqui um pequeno guião que tínhamos combinado por forma a organizarmos, e eu penso que está já na altura também de começarmos o live. Eu vou-me apresentar, o meu nome é Ivone Cruz, sou fundadora do Link Cowork and Business e sou também freelancer na área do apoio a projetos de empreendedorismo. O live 2 chama-se Covid-19, o que diz a ciência, e o nosso convidado é o Dr. João Cerqueira. Tem aqui as minhas cábulas, porque apesar do João ser mais novo que eu, tem aqui um currículo já extenso e simpático. Portanto, médico de medicina geral e familiar, especializado em medicina do trabalho, correto, João? Certo, tudo certo. Fundador da CIMED, ciência baseada na evidência. Ainda há pouco estávamos a falar sobre a importância ou a relatividade desse facto, mas é um facto. Tem 50 mil seguidores no Facebook, o que significa que há muita gente preocupada em saber os factos. Não obstante, e não sei se será na mesma quantidade, mas isso já vamos falar, haverá outros tantos preocupados em contestar os factos, talvez com algumas teorias da conspiração, outras vezes... Uma proporção de 1 para 10, habitualmente. É 1 para 10.
quantos novos estarão interessados em outras coisas. Infelizmente, essa é a proporção para a qual eu aponto. Entretanto, também a ouvir e a preparar-me aqui para esta nossa conversa, retirei aqui uma frase onde tu dizias precisamente que fizeste este blog, porque tens um site, onde tens um blog também, para esclarecer os indecisos e não para os crentes. Porque muitos deles vêm contestar ou confrontar as tuas tentativas de comprovar os factos com, na minha opinião, na minha experiência. Portanto, isso levanta sempre algumas conversas mais acesas. É assim, é que a partir de um determinado momento é como estar a tentar convencer um crente em deixar de acreditar em Deus, não é? Ou seja, não estamos aqui propriamente a falar de posições factuais, mas estamos a falar de crenças e não interessa os factos apresentados, qual é a força da evidência dos factos apresentados. O que interessa, no fundo, é a opinião daquela pessoa. Ela quer manter aquela opinião, aquela crença e é completamente resistente a qualquer tipo de facto ou a qualquer tipo de evidência científica que leva a que mude a opinião. Portanto, não vale a pena estar a perder muito tempo com isso, não é? Eu considero... Simplesmente bloqueias e avanças. Neste momento é esse o modus operandi, basicamente. 3 anos depois de tentar, no fundo... Evangelizar um bocado... e simpático, na tentativa de refutação de algumas posições, cheguei à conclusão que, a partir do momento que determinada conversa segue determinado rumo, porque depois os rumos são quase sempre os mesmos, não é? São quase sempre os mesmos argumentos, decidi que não vou perder tempo com isso. Pronto, siga em frente. Não vale a pena mesmo. Terá essa vontade das pessoas contestarem, bom, eu acho que faz um pouco parte do ser humano, mas ao mesmo tempo tu vais-te baseando em factos e evidências através das tuas pesquisas, mas a ciência está em constante mutação também, não é? Há altura que há coisas que mudam e que tu, entretanto, tinhas dito, pá, isto é assim, entretanto encontrei estes dados, esta fundamentação, esta evidência, mas calma, porque entretanto as coisas já mudaram. Será essa mudança que faz com que as pessoas também te façam algumas perguntas e contestem? É assim, eu olho para os factos e aceito os factos e tenho a humildade, como todos temos que ter, de mudar de opinião se os factos mudarem. É tal história. A ciência não está em constante mudança. Evolui, mas demora para alguns factos serem alterados ou, se calhar, mais esclarecidos, demora bastante tempo. Apesar de muitas vezes os títulos dos jornais da comunicação social criarem essa sensação que há uma mudança muito rápida na área da ciência. Por exemplo, na área da nutrição é extremamente frequente, o chocolate hoje fazer mal, amanhã fazer bem, o café fazer mal, amanhã fazer bem, o vinho fazer mal, amanhã fazer bem. A realidade é que a mudança é muito mais lenta e progressiva do que a percepção das pessoas. Claro que quando surgem provas bastante fortes de que a minha posição inicial estava errada, então faz sentido mudar de opinião. E eu já mudei várias vezes de opinião, por exemplo, relativamente mesmo à questão da energia nuclear. Eu, quando abri a página, a minha posição era que a energia nuclear não seria opção, que nós conseguiríamos resolver o problema das alterações climáticas recorrendo exclusivamente à energia solar e à energia eólica, ajudada pelas baterias como forma de armazenamento energético, e depois concluí, chamado a atenção pelos seguidores da página, para investigar mais sobre o assunto e concluí que, de facto, eu estava errado. E como isso, muitas outras coisas, como, por exemplo, a reprovação escolar das crianças. Eu também achava que seria eventualmente positivo as crianças reprovarem nas escolas, e depois, quando fui investigar, percebi que a evidência era avassaladora relativamente à ineficácia dessa medida, não é? Outra coisa que mudei recentemente de opinião foi relativamente ao impacto da crise económica na mortalidade. Eu achava que uma crise económica como a que se avizinha iria aumentar a mortalidade por aumento da pobreza, e, pelos vistos, o que se vê é exatamente um acontecimento em contraciclo. Uma recessão económica tende a diminuir a mortalidade, o que é estranhíssimo,
mas as justificações são perfeitamente válidas e os estudos têm décadas, portanto não é nada de novo. Sim, eu li esse teu texto onde falavas precisamente da diminuição de deslocações, por exemplo, e só aí também já faz diferença, não é? Diminuem as deslocações, diminuem os acidentes, diminuem a mortalidade, também podemos falar eternamente sobre isso, da mesma forma que assisti ao teu podcast quando falavas sobre a energia nuclear. Aliás, essa era uma das questões que me tinham feito para te colocar se realmente eras, eu já tinha ouvido o teu podcast, já sabia a tua opinião, mas se tu eras a favor da instalação de centrais nucleares em Portugal, em Viana do Castelo, whatever, mas em Portugal. Claro que sim, sou perfeitamente a favor da instalação de uma central nuclear, aliás, em parceria eventualmente com a Espanha, que tem muito mais know-how na área do que nós, não é? Nós não temos nenhuma central, eles têm, a não ser uma central de investigação que havia em Lisboa, mas que acho que até já foi encerrada, e em parceria com a Espanha seria bastante interessante nós optarmos por essa medida. Mas, infelizmente, não é para aí que caminhamos. Também somos um país pequeno, com 10 milhões, não somos muito industrializados, também o consumo energético não é nada avassalador e, eventualmente, com a ajuda de energia hídrica, conseguiremos resolver o problema da nossa dependência energética com o tempo e não precisaremos de energia nuclear. Mas este é o nosso caso para um país de 10 milhões de pessoas, relativamente pequeno, comparativamente a outros países gigantescos, altamente industrializados, como é o caso da China, não é? E eles constroem centrais nucleares, que é uma coisa doida. Portanto, não teria nenhum problema em ter uma central nuclear, as pessoas têm receio das centrais nucleares, quando nem fazem a mínima ideia o impacto que existe relativamente, comparando uma central nuclear com uma central a carvão ou a gás natural, não fazem a mínima ideia, por exemplo... Também da biomassa, também, das questões da problemática da biomassa. Mas, por exemplo, as pessoas preocupam-se muito com a radiação e nem fazem ideia que os resíduos de uma central a carvão emitem uma série de radiação muito superior, 100 vezes superior, se não me engano, à radiação emitida por uma central nuclear, não é? Pronto. Depois temos a questão dos resíduos nucleares, que é uma questão completamente diferente e muita gente levanta essa questão, mas pronto, acho que não será neste momento, eventualmente, o tema que as pessoas querem ver aqui. Não, estávamos aqui a tentar fazer um compasso de espera enquanto as pessoas também entravam. Nós vamos começar, as questões que eu te vou colocar e que tu conheces, são questões, embora eu já as tenha esclarecidas de uma forma geral, mas eu acho que ainda continuam pertinentes porque continuam a ser replicadas muitas informações, muitas notícias que põem as pessoas em dúvida. Portanto, nós vamos começar precisamente pela origem. Muito se diz sobre a origem do SARS-CoV-2, não é? Que causa o Covid-19, veio do laboratório, veio do morcego, veio de um pangolim, de onde veio? Da China, veio da Alemanha, de onde veio? Eu ouço, quando falo em consulta com as pessoas, é extremamente frequente as pessoas dizerem-me que o vírus foi inventado em laboratório. Nem sequer é uma questão de dúvida. Já vêm falar comigo com certezas relativamente a isso. Portanto, é para se ver a facilidade de propagação de determinada desinformação e a forma completamente acrítica como é que as pessoas aceitam aquele tipo de informação. A realidade é que os estudos que temos demonstram que não há qualquer intervenção humana na criação do genoma do SARS-CoV-2. O surgimento de doenças zoonóticas, como é o caso desta doença, é extremamente comum, extremamente frequente, e esta, infelizmente, é mais uma delas. Agora, nós não temos a certeza absoluta de onde é que aquilo vem, parece ser do morcego, eventualmente cruzado com o vírus do pangolim, mas e não há certezas absolutas quanto a isso. Agora, porquê é que não há certezas? Porque o genoma deste novo SARS é bastante semelhante ao do morcego, em cerca de 90%, mas isso não é suficiente para justificar esta transição. Não é? Habitualmente, o SARS-CoV, o primeiro, tinha uma semelhança de 99%, o que estava nos civetes que cruzou para o ser humano. Este tem 90%. Uma das suposições é que poderá ter sido uma fusão com um dos vírus do pangolim. Mas nós também não temos a certeza quanto a isso e, possivelmente, se calhar, nunca vamos ter,
Porque o que nós fazemos é uma análise da amostragem dos vírus existentes nos morcegos e nos pangolins. E possivelmente podemos nunca apanhar o vírus do pangolim ou do morcego que levou a esta transição para o ser humano. Isto pode acontecer. Ou se calhar nem sequer tem nada a ver com pangolins nem com morcegos. Agora, que será uma doença zoonótica de origem natural, os entendidos da matéria, e eu não sou entendido da matéria, mas a tal humildade que é preciso ter, como eu não sou entendido da matéria, tenho que ouvir os entendidos, são os virologistas e quem faz o estudo deste tipo de patologia. O que eles dizem é que o vírus é de origem natural e não tem qualquer dúvida quanto a isso. Portanto, fique esclarecido, não foi feito em laboratório, está bem? Por muito que o chinês está, se não fosse feito em laboratório americano e trazido para lá, também há essa teoria da conspiração. Mas isso deve ser uma desilusão, não é? As pessoas devem estar muito desiludidas porque não foi feito em laboratório e como tal... É giro, não é? Isso, acho que é um bocadinho como a nossa fantasia de viver num mundo pós-apocalíptico só para saber como é que aquilo é. Não é? Há esta fantasia de que determinados filmes se tornem realidade e essa narrativa é extremamente apelativa, só que infelizmente a realidade é que isso não parece ter acontecido. Muito bem, para um vírus portanto, para uma pandemia, e eu já tinha confidenciado contigo, portanto, esta não é de toda a minha área, não vou entrar em conceitos muito técnicos, mas para esta pandemia que se gerou com a influência em vários países, portanto, é mundial, as recomendações que nós temos são: lavem as mãos, não toquem na boca, não toquem no nariz, mantenham-se em isolamento social. É isso? Sim, as medidas que nós sabemos que são mais eficazes é, de facto, o distanciamento social, lavar as mãos e, acima de tudo, não tocar com as mãos na cara. Okay? Essas são as 3 medidas essenciais que estão a ser promovidas em todos os países. Depois, há sempre aquela questão de utilizar máscara ou não utilizar máscara, não é? E que está a criar grande polémica, incluindo em grupos de médicos, nos quais já tive bastantes discussões acesas. As principais organizações internacionais dizem que não se deve utilizar máscara, a não ser que estejamos doentes ou em situações de alto risco, no caso dos profissionais de saúde. Se a população em geral, como fazem alguns países asiáticos, devem ou não usar máscara, já é um tema mais controverso, porque a evidência existente dessa área é bastante reduzida. Parece haver um benefício, mas é um benefício bastante pequeno para toda a capacidade logística e produtiva que é preciso ter para dar máscaras a toda a gente, não é? Porque parece-me que é mais por aí, não sei, não seria mais por aí o facto de haver neste momento pouco material disponível, não levou também a que a OMS tenha recomendado ou pelo menos sugerido que a máscara deveria ser usada principalmente pelos profissionais de primeira linha, que realmente necessitam imenso será por aí também? Assim, de alguma forma a máscara, não sei, impede que a gente vá... A máscara cirúrgica é relativamente eficaz, mas tem uma duração de 4 ou 6 horas de eficácia, não é? E depois tem que ser descartada. Portanto, supondo que os 10 milhões de portugueses utilizavam máscaras, é só fazer contas à quantidade de máscaras que são precisas no mês, não é? É uma quantidade astronómica de máscaras. A máscara de pano, que é lavável, os estudos que existem dizem que é 3 vezes menos eficaz e que até pode aumentar o risco de infecção, por incrível que pareça. Não sei porquê. Sim, é de pano. Se é por tocar mais na cara, se é pela perda de eficácia, pela umidificação, se é porque aquilo não serve absolutamente para filtro nenhum e dá uma falsa sensação de segurança. Portanto, a máscara de pano não parece ser eficaz na propagação do vírus, na contenção da propagação. Portanto, estar a aconselhar a utilização de máscara de pano, neste momento, é relativamente controverso por causa da evidência existente. Agora, repare, se nós tivéssemos capacidade de produção em alta escala de máscaras FFP2 ou 3, N95 e N99, e pudéssemos dar a toda a gente, era ótimo, isso não há dúvidas quanto a isso. Agora, isso não existe, não é? Portanto, temos de ser inteligentes na utilização dos recursos existentes
e devemos deixar que esse tipo de recursos estejam disponíveis para as situações de alto risco. Não é? Acho que é assim que as coisas devem ser. Pelo caso das pessoas que estão doentes, para não propagarem o vírus, e o caso dos profissionais de saúde, pelo contacto altamente intenso com pessoas eventualmente doentes. Não é? E muitas vezes a realização de procedimentos invasivos, como o caso de intubações, que pode mesmo aerosolizar o vírus e aumentar a probabilidade de contágio. Portanto, esta é a atitude inteligente. Não é? Portanto, Uma questão que não tem falado muito no bom senso ultimamente, nas boas práticas, mas ao mesmo tempo no bom senso, e efetivamente não sei como é que as pessoas usam a máscara, mas pode acontecer pela sua escassez de usarem a máscara agora, saírem, voltarem no dia seguinte a usar a mesma máscara. Sim, depois a máscara já não é eficaz, dá tal sensação de falsa segurança, as pessoas tocam mais na cara porque está permanente a ajustar a máscara, muitas vezes nem utilizam a máscara como deve ser, eu farto-me de ver quando vou às compras os velhinhos, coitaditos, com a máscara só tapar a boca e com o nariz de fora, quer dizer... Pois. É complicado. E continuará a ser controverso, porque depois há uma comparação entre países, aqueles que utilizam máscara e aqueles que não utilizam máscara, e supostamente os que utilizam máscara têm uma curva de achatamento da propagação do vírus muito mais interessante do que a dos países europeus. Mas a questão é que eles não tomaram a medida da utilização de máscara de forma isolada, a curva deles já está muito avançada relativamente à nossa, e esse tipo de comparação, às vezes... Um conjunto de variáveis, não é? É um conjunto de variáveis que não se prendem. Muitos fatores confundidores. Nem que seja pela questão cultural, por exemplo, os europeus culturalmente são muito mais físicos, digamos assim, não é? A questão do toque, os asiáticos são muito mais distantes. Coisas desse género fazem diferença na propagação de doenças. Portanto, é muito difícil saber se aquilo foi por causa da máscara ou não. Não é? Só que as pessoas gostam destas avaliações simplificadas, não é? E diz, aqui usam máscara e não usam máscara. Eles têm melhor controle do contágio. Então é por causa das máscaras. Era tão bom que fosse assim, tão simples, não é? Era espetacular. As pessoas resumem isso à utilização da máscara, esquecendo eventualmente que existe, como estavas a dizer, bem. Os confundidores que existem à volta que podem estar a contribuir para essas diferenças. Esta é a questão, não é? Portanto, vamos continuar com essa dúvida nos próximos tempos. Deixa-me só fazer um parênteses. Eu sei que há aqui muitas pessoas a colocar algumas questões, algumas delas que eu também sei, e o João também sabe, que são familiares com o blog, não é? Há aqui algumas questões que me parece que são pessoas vindas do blog com questões novas. Estão similares nas mensagens. Eu só queria dizer que nós vamos continuar aqui com o nosso guião, mas que eventualmente, na parte final, se eu continuar a haver disponibilidade do Dr. João, iremos eventualmente dar aqui uma leitura transversal para conseguirmos falar sobre outros temas. Portanto, passada esta questão da simplicidade do lavem as mãos, mantenham-se isolados, não toquem na cara, porque isto realmente são as regras básicas e essenciais, daí a necessidade do isolamento, evitar o contágio e eventualmente invadirmos os hospitais, subcarregarmos, acho que esse é o termo certo, subcarregarmos o Sistema Nacional de Saúde com as consequências que já todos conhecemos dos outros países. Há outra questão que também não menos controversa, que eu gostava de discutir contigo, que é realmente a imunidade das pessoas já infectadas e recuperadas. O que é que atualmente a ciência diz sobre isso? Que evidências é que existem? Assim, há a discussão que se nós vamos ficar imunes ao coronavírus ou não vamos ficar, não é? É essa discussão. E tudo indica que conseguimos criar imunidade ao vírus. Agora, nós não sabemos se é uma imunidade de longa duração ou de curta duração, porque nós, os coronavírus, já não connosco há muito tempo, e o que costuma acontecer é que nós criamos imunidade ao coronavírus, mas a imunidade tem uma duração de 3 a 6 meses, e depois os anticorpos que nos dão essa proteção tendem a desaparecer. Portanto, ninguém sabe muito bem se isso vai acontecer ou não, se vamos ficar imunes definitivamente depois de apanhar a doença. Existem alguns dados que indicam que sim, mas não é certo. Ou se só mesmo com a vacina, selecionando os antigénios que são os mais interessantes, criam maior reação imunológica,
conseguiremos ou não estancar esta pandemia. Portanto, neste momento é um não sei o que é que vai acontecer. E, de facto, é uma das questões que tem que ser resolvidas rapidamente, porque tudo aquilo que nós estamos a fazer poderá ter que ser alterado em face desta informação. Porque estavas a falar de um dado interessante que em conversas também se discute, que é efetivamente o coronavírus, e corrijo-me porque realmente eu não estou familiarizada com os conceitos, existe, ou pelo menos foi detectado desde 1960, será por aí? Nós temos várias tipos de coronavírus em circulação que são habitualmente responsáveis por uma grande proporção de constipações. Okay? É um vírus perfeitamente disseminado que não causa grandes problemas. Agora, este vírus específico, esta tipo específica, é que é nova. Por isso é que muita gente diz, isto aqui é uma conspiração, inventaram este vírus em laboratório, já sabia histórias antigamente, já falavam do coronavírus antigamente, os profetas do antigamente já falavam do coronavírus, quando na realidade falavam deste coronavírus que nós conhecemos, destas tipos perfeitamente inócuas, que toda a gente conhece e que não causam grandes problemas, a não ser um nariz pingão e alguma tosse. Este coronavírus é novo, portanto, é uma estirpe completamente nova, muito mais agressiva relativamente aos outros coronavírus, menos agressiva que o SARS de 2003. Ainda não sabemos exatamente qual é a mortalidade deste vírus e possivelmente será uma pergunta que ficará sempre em aberto, porque não é fácil estabelecer a taxa de mortalidade, eu chamo mais de taxa de mortalidade para toda a gente me entender. Não saberemos qual é a taxa de mortalidade, porque há muita gente, pelos vistos, é sintomática, pode ir de 50% a 90%. Há estudos que indicam que metade da população nem apresenta sintomas quando está exposta a este vírus. E há outros que dizem que só 1 a 2 pessoas em cada 10 infectados é que apresentam sintomas. Portanto, será muito difícil estabelecer a taxa de mortalidade. Por isso é que também esta discussão de que possivelmente este vírus tem uma mortalidade muito mais baixa, e que eu acho que é muito mais baixa que os números oficiais, mas há quem diga que será uma mortalidade idêntica à da gripe. E até poderia ser verdade. Só que há um problema que não existe com a gripe, que é não existe absolutamente ninguém que tenha imunidade a este vírus. Então, isto vai varrer a população inteira até haver a tal imunidade de grupo, se esta se mantiver. E como vai varrer a população inteira, o que está a acontecer é que estão a aparecer imensos casos de pessoas com doença grave que precisam de recorrer a hospitais, e este entupimento dos serviços de saúde está a levar a que, de facto, os sistemas nacionais, principalmente o italiano, que é o caso mais conhecido, estejam completamente de rastros, que não conseguem dar resposta e têm que escolher quem é que vai ter um ventilador e, eventualmente, salvar-se, porque só 50% das pessoas que são ventiladas é que depois se salvam, e quem é que não vai ter ventilador com uma probabilidade de morte perto dos 100%, se não for 100%. Então, é uma decisão extremamente pesada para os médicos, principalmente quando estamos a falar de pessoas que têm relação de vida, não é? Que nós chamamos de relação de vida. São pessoas ainda autónomas, ativas, têm relação com as outras pessoas, falam perfeitamente orientadas. Isto aqui torna-se bastante complicado, não é? Portanto, a grande diferença é esta, está a colocar os sistemas de saúde de rastro. E quando coloca os sistemas de saúde de rastro, faz outra coisa interessante, mas mórbida ao mesmo tempo, que é a incapacidade de dar resposta também às outras doenças. O que acontece é que não só não conseguimos dar resposta a todas as solicitações causadas pela infecção do Covid-19, como depois corremos o risco de não conseguir dar uma resposta devida a todas as outras doenças que também matam bastante, não é? O que nós sabemos neste momento é que praticamente todas as consultas não essenciais foram desmarcadas nos hospitais, não é? Neste momento os hospitais estão a trabalhar nos mínimos para conseguir dar resposta, acima de tudo, ao Covid. Certo. Corremos o risco de aumentar a mortalidade de forma indireta por causa do Covid, mas por outras patologias. Por isso é que é importante controlar esta epidemia, não é? Não é só a questão da mortalidade do Covid. Pois, mas o que é que eu estava aqui a ouvir com atenção, principalmente a parte inicial em que tu dizias que acreditavas que a mortalidade, neste caso, era mais baixa do que os números oficiais. O que é que isso representa, na verdade? Assim, a mortalidade
pelos números oficiais, andará à volta dos 3.4, 3.7. Não é? A mortalidade na região do Hubei, em Wuhan, terminou nos 1.4. E os estudos que têm vindo a sair, o último estudo que saiu, aponta para uma mortalidade a rondar os 0.6, o que já é bastante mais baixo. 0.6%. Okay? Mas... O Lancet, tendo em consideração os dados que temos neste momento, que eventualmente poderá rondar 0.6%. Temos também algumas experiências interessantes, como é o caso do cruzeiro Diamond Princess, em que temos uma população perfeitamente identificada, conhecida, sabemos quais são os casos que foram infectados, quais é que não foram, qual foi a mortalidade, quais foram os assintomáticos e os sintomáticos. O que nos dá um conhecimento bastante interessante sobre a forma de apresentação deste vírus, não é? E qual é a real mortalidade por este vírus. Temos outros casos, como o caso da Islândia, que também tem feito testes de uma forma massiva à população, assim como o caso da Coreia do Norte e da Alemanha. E o que nós vemos nesses países em que fazem testes massivos à população é que a mortalidade tende a ser mais baixa do que aquela que são os números oficiais. Portanto, quanto mais detectamos, mais casos leves ou assintomáticos nós conseguimos detectar, a nossa amostra é maior e logo, depois quando vamos ver a mortalidade dessa amostra, chegamos à conclusão que a mortalidade era menor do que aqueles que são os números que habitualmente são apresentados. Portanto, tudo aponta para que a mortalidade seja mais baixa. Agora, isto não é uma gripe, está bem? Fica bem claro, não é uma gripe pelas razões que já falamos anteriormente. É interessante que há uma corrente, precisamente, que defende, eu não sei se é uma corrente nacional bom, é uma corrente, que defende precisamente que em Portugal, eventualmente noutros países também existirá, que porque não fazemos assim tantos testes, não temos a noção absoluta da realidade e, como tal, não sabemos quantas pessoas morrem efetivamente por Covid e que serão assim muitas mais do que aquelas que são declaradas. O que é que as evidências atualmente dizem sobre isso? É assim, eu vou falar do caso português. Há a acusação permanente que o Estado português faz... olha, o pessoal está a dizer que eu disse Coreia do Norte em vez de Coreia do Sul. Peço desculpa, tá bem? Era Coreia do Sul. No Coreia do Norte não há doença. Tá bem? Nada pega, nada pega. A informação oficial é que não chegou lá o coronavírus. Obviamente que não é verdade. Mas relativamente à questão dos testes, nós, de facto, começamos em Portugal com um algoritmo bastante restritivo para a realização de testes. Era preciso apresentar uma série de sintomas para uma pessoa ser, no fundo, orientada pelo Saúde 24 ou pelas linhas de apoio para ir a realizar testes. E neste momento o algoritmo já foi aberto e praticamente qualquer sintoma é indicação para fazer teste. Febre, tosse, dificuldade respiratória, dores musculares, o que for. Se a pessoa apresentar sintomas, vai fazer teste. E neste momento fazemos testes de uma forma bastante intensa, posso dizer assim, à volta de 7 mil testes por dia, o que é bastante bom se nós formos ver a quantidade de população portuguesa. E eu tenho vindo a dizer isso na página, fazemos testes acima da média dos outros países, está bem? Por 1 milhão de habitantes. Portanto, não estamos mal relativamente aos testes. Agora, claro que nós podemos usar esse argumento de uma forma infinita, porque nunca vão ser realizados testes suficientes, a não ser que realizássemos 10 milhões de testes à população portuguesa amanhã, para ficar a saber qual é o real estado da população portuguesa em termos de infectados, e mesmo assim não iríamos saber, porque há falsos positivos e falsos negativos. Portanto, iria haver sempre esse fator confundidor. Portanto, esse argumento começa a ser um bocadinho chato, porque os números que nós temos vindo a ter relativamente à realidade portuguesa são bastante positivos, em termos de evolução da curva do número de infectados, em termos de proporção do número de infectados relativamente ao dia anterior. Começamos a perceber que os números em absoluto e em relativo estão a diminuir de uma forma progressiva nos últimos 3 dias. E se esta tendência se continuar, possivelmente em meados de abril, como eu tenho vindo a apontar, vamos atingir o pico desta pandemia. Claro que depois de atingir o pico, isto não acaba aqui.
vamos ter que continuar a aplicar medidas. O pico em meados de abril, isso é consequência de coisas, porque também é importante relembrar isso, não é? As pessoas acham que, não sei se as pessoas acham, estou aqui a fazer um pré-julgamento, mas para que as pessoas não achem que, efetivamente, que em meados de abril o pico existe, porque as pessoas, entretanto, a meados de abril saíram todas à rua. Não, isto é consequência de contágios anteriores, não é? Até pelo tempo de incubação. Claro, tem os tais 14 dias de incubação. Portanto, qualquer medida que nós tomemos hoje, o que vai acontecer é que só começamos a ver a eficácia dessas medidas passado 10, 14 dias. Okay? Por isso é que só neste momento é que nós conseguimos, de facto, perceber que estamos a conseguir controlar a propagação da infecção devido à imposição de várias medidas, principalmente uma das que será mais eficaz será o fecho de escolas, que foi uma coisa que na altura estaria para não acontecer, mas felizmente aconteceu. Não é uma decisão fácil. Opa, não é uma decisão fácil. Por acaso, tendo em consideração as datas em que já vinha aí as férias da Páscoa, no fundo, os alunos só perderam uma semana de aulas, se não me engano. Sim, mas vai-se prolongar agora, não é? Parece. E eventualmente conseguirá compensar-se. Agora, não sei se isso irá acontecer, porque temos que ver o que é que vamos fazer daqui para a frente. Mesmo atingindo o pico antes do dia 14, depois temos que continuar a manter as medidas de mitigação. Só que aqui há outro problema que também é interessante abordar, que é se nós formos demasiado agressivos na mitigação da doença, o que vai acontecer é que vamos, mais tarde, quando levantarmos as medidas, ter um segundo pico de infecção. Porque não vai haver imunidade de grupo, esta doença já não se vai embora e, neste momento, o que acontece é que, quando levantarmos as medidas, a infecção vai novamente evoluir, propagar-se e vamos ter uma segunda curva. E isto se as coisas correrem bem e, de facto, houver estabelecimento de imunidade de grupo. Porque se as coisas não correrem bem, não houver imunidade de grupo e tivermos tal imunidade que dura 3, 6 meses, então vai ser um problema até arranjarmos a vacina. Portanto, eu acho que neste momento o governo vai estar a trabalhar em medidas alternativas de podermos regressar a uma normalidade controlada, em que as pessoas podem voltar a trabalhar e a conviver e a ir a restaurantes e, no fundo, a fazer o seu dia-a-dia, mas com medidas de implementação que tentem com que a curva seja o menos inclinada possível, no fundo, por forma a que o sistema de saúde não fique de rastros, conforme falamos. Portanto, acho que o objetivo terá de ser sempre tentar fazer com que a curva fique sempre abaixo da capacidade do sistema de saúde à resposta. Ok? Portanto, agora, desculpa ter-te interrompido, porque esta questão que nós tínhamos sobre a Suécia e que atualmente eu cheguei a partilhar isso contigo, eventualmente já tinhas visto também, a Suécia parece, aparentemente, estar a adotar um sistema tal e qual tu estás a descrevê-lo. Ao que parece também, a Suécia tem características demográficas muito particulares, que são diferentes do nosso país, embora a nível populacional sejam ambos países à volta dos 10 milhões de pessoas, mas a nível geográfico ou a nível de posicionamento das pessoas são países diferentes, o que pode estar a contribuir também para medidas diferentes. Seria esse modelo? É assim, eu vi, acho que muita gente viu um vídeo de uma das pessoas responsáveis pela estratégia de combate ao Covid-19 na Suécia. E ele, de facto, foi uma pessoa extremamente sincera, disse que nós não sabíamos como atuar perante o que está a acontecer. E, em parte, é verdade, em parte não será tanto assim, mas foi extremamente honesto relativamente ao seu desconhecimento. Nós não sabemos exatamente se a estratégia da Suécia vai ser bem sucedida ou não. Isso daqui a 2, 3 semanas eles vão estar completamente de rastros a fechar tudo e mais alguma coisa porque o sistema de saúde colapsou, não é? Nós vimos que começaram assim, não é? Exatamente. Houve países que tentaram fazer isso e chegaram à conclusão que não era possível. Ok? Agora, em determinadas circunstâncias até pode ser que funcione, na Suécia pode ser que funcione. Agora, esse senhor, nesse vídeo, usou como termo de comparação a Dinamarca. Disse, nós estamos mais ou menos como a Dinamarca e, portanto, a nossa estratégia não está a correr mal.
Não é bem verdade, porque a Dinamarca está com 1/3 da mortalidade da Suécia neste momento. Ok? De facto, a Suécia tem mais ou menos o mesmo número de casos, mas isso é porque a Suécia praticamente não testa muito pouco. Ok? Portanto, para comparar países, mais vale, neste caso específico, comparar a mortalidade. E eles estão com uma mortalidade muito maior que a nossa, se não me engano, 30% maior, e estão com uma mortalidade muito maior que a Dinamarca, cerca de 3 vezes mais do que a Dinamarca. Portanto, Mas da Suécia, não é? Estás a referir à Suécia. À Suécia. A comparação da Dinamarca com a Suécia e Portugal com a Suécia. Portanto, o que vai acontecer daqui a algumas semanas, na minha opinião, é que eles vão estar completamente de rastros, o sistema de saúde vai arrebentar e eles vão ter que tomar medidas mais, no fundo, mais restritivas relativamente à mobilidade das pessoas, não é? Mas não posso garantir, porque, como o senhor disse, esse senhor que é responsável, estamos a viver um momento único, vários países a experimentar vários tipos de métodos de contenção da pandemia e depois, no final, iremos perceber o que é que está a acontecer e qual foi, de facto, o país que foi mais bem sucedido, sendo que a Coreia do Sul, neste momento, será um dos grandes exemplos a seguir, não é? Porque eles, de facto, conseguiram manter a linha dentro daquilo que era sustentável. Vamos ver. Mas Coreia, eu não conheço, honestamente não conheço. No fundo, a Coreia do Sul optou por um método de testes massivos à população e de rastreio de contactos massivos. Ou seja, sempre que havia um infectado, faziam o rastreio de todos os contactos daquela pessoa nos últimos 14 dias e testavam todas as pessoas e colocavam em isolamento os infectados. E o que nós vimos é que a curva da Coreia do Sul subiu de uma forma muito mais gradual e tem-se mantido relativamente estável ao longo do tempo pela implementação dessas medidas. Obviamente que o que as pessoas depois dizem é que o que funcionou foi as máscaras. Obviamente tem muito pouco a ver com o controle do contágio. Terá sido mais estas medidas altamente proativas no controle, no teste, e no controle dos contágios, no teste da população. E é uma questão cultural também de disciplina, não é? Eventualmente nós estamos a falar de países do Ocidente, países do Oriente, países diferentes, com culturas diferentes, com hábitos de disciplina diferentes. Certo. E aqui falamos, às vezes, a questão do toque, que as pessoas mais do Sul têm, não é o contacto físico mais frequente, e eles lá são muito mais retraídos, também poderá eventualmente ajudar nessas circunstâncias. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Muito bem. Tu já abordaste aí a questão da imunidade de grupo e, na verdade, é sempre uma questão também muito levantada, aliás, no Reino Unido, na Inglaterra em específico, falava-se muito sobre essa questão numa fase inicial e, posteriormente, deixou de ser, eventualmente, um critério. Imunidade do grupo acontece como? O que é que as evidências dizem sobre isso também? Da imunidade de grupo? Sim. O que eu expliquei há bocadinho. Nós não sabemos se vai haver ou não imunidade de grupo, não é? Porque pode acontecer... Como é que é esse processo? A imunidade de grupo é esse? Portanto, são contaminadas um conjunto de pessoas... Sim. Neste caso, supostamente, 60% a 70% da população ser contaminada. Ok? Para se atingir a imunidade de grupo. O que significa que, quando eu tenho a doença, tenho muito mais dificuldade em propagá-la, porque depois vou contactar uma pessoa que já está imune, a doença não se vai propagar, não é? Eventualmente posso contactar uma pessoa que não tem imunidade, mas a probabilidade é menor. Portanto, a doença vai aparecendo, mas sempre de uma forma muito mais controlável. Agora, aqui é que nós não sabemos, de facto, se esta imunidade que as pessoas estão a desenvolver ao vírus e que está a acontecer, se é duradoura ou não, não é? Depois há outra questão que as pessoas também me têm levantado com frequência, que é se há reinfecção. Tem havido alguns casos em que supostamente as pessoas são infectadas uma segunda vez. O que parece estar a acontecer é que pode haver falsos negativos nos testes, em que a pessoa supostamente faz o teste, há um falso negativo, já estará curada, e depois vai fazer um teste posterior e volta a dar positivo. Havia alguém a questionar sobre os 48 horas
posteriores, não sei, tem que aparecer. Pode acontecer. E depois, o que também parece estar a acontecer é que há pessoas que continuam no fundo, a ter restos de ADN, não é ADN, é RNA do vírus na saliva, nas questões respiratórias. Okay? E são esses restos que muitas vezes vão dar positivo, ou seja, já não estão propriamente infectados, nem sequer a propagar o vírus, mas o teste vai dar positivo na mesma. Okay? Isso também é uma hipótese que está em cima da mesa. A reinfecção será, se acontecer, será sempre em pessoas que têm um sistema imune comprometido em que não conseguem estabelecer a imunidade. Não parece ser a norma na maior parte das pessoas. Portanto, podem ficar descansados relativamente a isso. Está bem? Sim, eu estava a ver que efetivamente existe aqui muita conversa. De qualquer forma, de uma forma geral, nós abordamos os assuntos todos. Eu queria só também abordar aqui a questão dos drive-thru que fizeram primeiramente no Porto, não é? Na tua cidade, na tua zona, e que neste momento já temos aqui em Viana do Castelo também e eventualmente noutras cidades do país. Esta parece uma medida eficaz É uma medida que foi, no fundo, baseada na experiência da Coreia do Sul, ou seja, a massificação dos testes, não é? Facilitar o acesso aos testes. Não é? E também tem outra vantagem, que é desviar as pessoas que têm uma suspeita de infecção por Covid-19 do sistema de saúde. Porque é muito melhor estar a fazer estes testes em sistema drive-thru, em que as pessoas ficam no carro e não se deslocam ao hospital, não ficam numa sala de espera, o que for, do que estar a fazer os testes no meio hospitalar, não é? Em que, eventualmente, parece que isso está a acontecer até no Hospital de Campanha do São João, em que a pessoa tem uma suspeita de Covid, vai para o covidário, entre aspas, e tem lá uma série de pessoas com Covid ou suspeitas de Covid, e o que vai acontecer é que essa pessoa não estava, acaba de ficar com Covid, o que é extremamente irónico, não é? Portanto, ainda bem que este sistema drive-thru foi implementado, acho que foi uma ideia extremamente inteligente e que certamente dará bons resultados. Agora, é a tal história, é continuar a implementar estas medidas de mitigação por forma a que a curva se mantenha sempre abaixo da capacidade de resposta do sistema de saúde. Não é? Certos que, ou pelo menos tudo indica que haverá uma nova onda de contaminação. E tudo indica que haverá uma nova onda de contaminação. Infelizmente, isso está em cima da mesa, não é? E depois... Estamos a cuidar da primeira onda, a baixar a curva para que possamos dar resposta através do Sistema Nacional de Saúde. E preparar para que a segunda onda que vem depois de levantar esta quarentena, que é uma impossibilidade de manter esta quarentena de forma infinita, não é? Quando levantarmos esta quarentena, temos que ter medidas para garantir que esta segunda onda que vem a seguir seja controlável e não seja preciso voltar a impor estas medidas draconianas em que as pessoas ficam em casa sem poder sair à rua e que basicamente vai levar ao colapso do sistema económico. Não é? Eu já, por exemplo, se eu hoje não disse... Ao nível da saúde. Diz? Com consequências depois também ao nível da saúde. Sim, com consequências ao nível da saúde e do bem-estar da população geral. Neste momento nós já estamos a sair de uma situação de crise prolongada que vem desde 2008, as coisas estavam a recorrer relativamente bem, tivemos o primeiro excedente orçamental em décadas e a seguir a essa notícia, ou já durante essa notícia, temos esta ocorrência em que, no fundo, vai dar cabo do sistema económico. E eu, como médico de trabalho em muitas indústrias e posso dizer que, de facto, as indústrias nas quais eu tenho estado presente têm feito de tudo para tentar manter a atividade produtiva, tentar manter os empregos, mas o colapso é de tal ordem, eles não conseguem mesmo dar resposta. O que acontece é que, tanto da área dos fornecedores de material como da área dos clientes, está tudo parado, ou não conseguem receber material para fazer produto, ou então os clientes estão a cancelar encomendas devido à diminuição brutal da oferta. Portanto, vai ser uma coisa crítica. Sim, falávamos aí uma discussão
muito profunda sobre o sistema económico. Como sabes, eu tenho um espaço de cowork e lido com vários empreendedores. Tenho acompanhado realmente as dificuldades, se bem que empreendedores, muitos deles, ou se não, 98% deles, familiarizados com novas tecnologias. Portanto, esta questão do teletrabalho para esses colaboradores, para essas pessoas, para essas empresas, freelancers, já é um habitué, as pessoas trabalham assim, é assim que elas operam, portanto, há aqui uma facilidade, mas ao mesmo tempo que a cadeia de fornecimento de produtos e serviços está parada, tudo entra em colapso e acaba por dificultar o trabalho de toda a gente. Aumenta eventualmente a prestação de serviços na área tecnológica e outros que fazem falta, indústria farmacêutica e todos eles que neste momento estão dentro do sistema que é necessário, mas sabemos nós que todo o mercado se rege com muitos mais serviços, muito mais... Está tudo interligado e quando uma parte falha, falha tudo. Eu só queria deixar aqui também, já aproveitando, estamos a chegar ao final da entrevista, falar da hidroxicloroquina, que eventualmente pode ter interesse para muita gente, em que no fundo há neste momento uma corrida às farmácias de uma forma até extremamente covarde por parte de médicos, em que prescrevem medicação eles próprios e para a família, ou para amigos, ou para os doentes que pedem sem indicação para fazerem a hidroxicloroquina, e que está a levar a uma quebra de estoque e faz com que esse medicamento depois não esteja disponível para outras doenças em que realmente nós sabemos que ele funciona, que é o caso da lúpus. E acho incrível o que está a acontecer, como é que um estudo francês, realizado por um senhor que é anti-vacinas, negacionista das alterações climáticas, que já foi apanhado várias vezes a fazer estudos fraudulentos, incluindo ter sido, no fundo, vedada qualquer publicação do senhor durante um ano numa revista, por ter sido apanhado em fraudes relativamente à alteração de estudos. Como é que este senhor conseguiu, através da publicação de um estudo completamente inútil, digamos assim, levar a que a grande parte dos países incluíssem a hidroxicloroquina como uma opção de tratamento? Isto mostra o desespero das pessoas. E o irónico nisto tudo é que hoje li uma notícia que o CDC de África veio recomendar contra a utilização de hidroxicloroquina no tratamento dos doentes. Portanto, neste momento temos a África a ensinar ao mundo como é que se deve fazer as coisas relativamente ao que é viável ou não em termos de tratamento. E eles dizem claramente que não há evidência científica para considerar a hidroxicloroquina como um tratamento viável nos doentes com Covid-19. Outra questão relativamente ao tratamento do Covid-19. Neste momento, há doentes que são hipertensos e estão a fazer IECAs e ARAs. E eu tenho assistido a vários colegas que têm retirado esses medicamentos aos doentes. Ok? Também tenho assistido a vários colegas que têm dito aos hipertensos que eles são grupo de risco caso apanhem Covid-19. Ok? Quando estes comportamentos estão errados. Ok? Não há qualquer recomendação, aliás, se uma nota da Sociedade Internacional de Hipertensão que diz que os hipertensos não são grupo de risco para Covid-19, não têm maior risco de morrer de Covid-19. A remoção de IECAs e ARAs do tratamento destes doentes é completamente errada relativamente à informação que temos neste momento. Ok? Portanto, é de ter calma, porque há muita informação a circular, há muitos estudos a serem publicados, muitas vezes que não são sequer peer review, ou seja, não há uma revisão por pares da qualidade daqueles estudos, e há muita gente a tomar medidas, no fundo, em pânico, na necessidade de tentarem fazer qualquer coisa, e estão a prejudicar pessoas. Estão a assustá-las, estão a dizer aos hipertensos que eles são de risco, estão-lhe a mudar a medicação e possivelmente até estão a descontrolar as hipertensões, porque muitas vezes depois é difícil fazer o controle.
E depois estão a colocar esta ansiedade em cima das pessoas que, quando têm que vir trabalhar, vêm a trabalhar com medo porque eles já têm medo do Covid e, se é hipertenso, ainda mais medo vão ter, quando não têm razão nenhuma com isso. Né? Portanto, é preciso ter calma. Eu tenho assistido a essa situação e é bastante chato. Nós acabamos por não falar precisamente disso. Quais eram as notícias falsas que neste momento eram mais notícias, informações que eram mais perigosas por esta altura em que as pessoas realmente estão assoberbadas com a informação e a viver mergulhadas no medo, não é? No medo do contágio, em isolamento social, já com alguma, não sei, debilidade psicológica, pessoas assustadas. Quais são as notícias atualmente que têm saído que realmente são perigosas para a interpretação? Eu estou aqui a tentar partilhar algumas coisas que vais partilhando no teu blog, que realmente algumas delas são. A notícia para mim mais perigosa, neste momento, o meu grande foco é desmistificar esta questão da hidroxicloroquina, não é? Porque é do mais perigoso que há, porque praticamente todas as entidades internacionais estão a pegar na hidroxicloroquina e colocar nos protocolos de tratamento, sem evidências que aquilo seja útil. Depois, temos sempre a onda habitual dos terapeutas alternativos que aproveitam sempre qualquer momento para venderem o que tiverem a vender. Portanto, neste Mas momento... estão a vender o quê, os terapeutas alternativos? Tudo mais alguma coisa, tudo funciona. Eu acho que este texto aqui que está... Não, isso é um texto a brincar. Isso é uma piada de um colega que, no fundo, servia para mostrar a forma que as pessoas acreditam em tudo e mais alguma coisa, não é? O colega colocou a dizer que o enema de berbigão é que era eficaz e outra pessoa ficou interessada em saber isso, finalmente para fazer em casa para se proteger do Covid-19, não é? O que é para perceber como é que as pessoas acreditam em tudo e mais alguma coisa, não é? Depois temos também a questão da vitamina D, não é? Que também é uma coisa interessante de falar, que é o facto de que nós sabemos que há uma série de pessoas que têm doenças crónicas, que morrem e depois vão fazer estudos observacionais com essas pessoas e percebem que elas têm uma baixa de vitamina D. Ou seja, praticamente em quase todas as doenças, baixa de vitamina D aumenta o risco de morte em estudos observacionais. Okay? O que é que acontece? E que também está a acontecer no Covid-19. Encontramos esta relação, ou seja, pessoas que têm vitamina D ou deficiência de vitamina D têm maior risco de morrer por Covid-19. É a notícia também que eu vou falar em breve sobre isso. Mas o que é que acontece? Quando nós suplementamos, quando fazemos estudos experimentais em que suplementamos as pessoas com vitamina D, seja em que patologia for, a conclusão que se tira é que não diminui o número de novos casos, seja em que patologia for, não melhora o prognóstico das doenças. Portanto, o que parece é que há aqui uma relação de associação sem causalidade. Nós não sabemos porque é que há baixa de vitamina D e as pessoas têm maior risco de mortalidade, se é pelo estilo de vida, se apanham menos sol, se têm uma alimentação... Pois é que é colocar essa questão, não é? Apanhar sol ajuda, ou era qualquer coisa assim do género, apanhar sol melhora... Opa, a pessoa que apanha sol, habitualmente é a pessoa que sai de casa e tem uma vida mais ativa. E se tem uma vida mais ativa, a possibilidade é que tenha menor mortalidade que a pessoa que tem uma vida mais sedentária. Não é? E depois podemos ter aqui esta relação confundidora com os níveis de vitamina D. Mas se eu suplementar com vitamina D, o que acontece é que a mortalidade continua a ser exatamente a mesma. Não altera absolutamente nada. Portanto, o que está a acontecer, e ainda agora, hoje, acho que foi hoje, foi mais um velhinho à televisão a dizer que se pudesse dar a vitamina D a todos os portugueses. O que está a acontecer é que há um aproveitamento ou uma ignorância por parte das pessoas relativamente a esta relação de associação sem causalidade. Não há vantagem nenhuma de andar a suplementar com vitamina D, exceto eventualmente em pessoas com grande deficiência de vitamina D, com níveis inferiores a 10 nanogramas por decilitro, mas mesmo nesses casos, extremamente duvidoso que tenha vantagens, ok? Se as pessoas querem repor vitamina D,
que vão fazer uma caminhada ao parque. Agora é mais complicado, mas que fiquem na varanda a apanhar sol. Essa questão da caminhada também dava-nos aqui para uma conversa muito extensa sobre os polícias sociais, não é? Agora nós sabemos Agora é complicado. Agora tem direito a serem filmados da varanda e a aparecer nas redes sociais. É melhor evitar ir ao parque. Nós sabemos que caminhar faz bem e alivia e tem alguns benefícios e por isso é que está recomendado com bom senso. O problema aqui não está na caminhada, está na falta de bom senso, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Portanto, na hora da caminhada, no local da caminhada. Sim, é esse problema de relação de causalidade. Depois também, temos de tudo nessa área, temos neste momento gurus angolanos a dizer que inventaram a cura e pedem para falar com a Ministra da Saúde. Temos médicos hoje. Temos médicos portugueses e temos médicos portugueses a fazer o mesmo, que dizem que já mandaram uma carta para a Ministra da Saúde para serem ouvidos por ela, porque tem a receita ideal para tratar o Covid, que no fundo, mais uma vez, é à base da azitromicina, plaquinol e zinco, se não me engano. Portanto, há aí uma série de gurus que estão a aproveitar, no fundo, o pânico, o lado mais emocional de tudo isto que está a acontecer, para se promoverem eles próprios. Portanto, isto aqui é mais do que sabido que temos pessoas sem escrúpulos que não se importam de vender banha da cobra para se autopromover. Não falta aqui pessoal dentro deste chat privado e dá perfeitamente para perceber que são pessoas que vão acompanhar no teu trabalho. Sim, estou a lançar umas piadas, não é? Quer dizer, eu quis cobrar. Não há problema nenhum em lançarem piadas, até porque convém também relaxarmos um bocadinho do assunto, embora ele seja muito sério, mas já falámos muito sobre todas as questões. O que se pretendia hoje, essencialmente, era falar sobre desmistificar, não é? Há aqui tanto assunto que se diz, a origem, as luvas, então a questão das luvas nas pessoas mais velhas, eu não sei, eu acho que é de uma forma transversal, mas as pessoas mais velhas ainda não perceberam que usar luvas descartáveis são efetivamente descartáveis, não é? Tu usas e deitas fora, não é para desinfetar, para depois usar a luva. E as luvas servem como uma segunda pele, não é? Ou seja, o vírus não se propaga pela pele. Ponto. Portanto, tocar no vírus não é problemático. O problema é tocar no vírus e depois levar as mãos à cara. Não é? Se tocar no vírus com as luvas e levar a luva à cara, o problema mantém-se. Portanto, o que é fundamental é que as pessoas, quando tocam ou vão a sítios estranhos, tocam em coisas que poderão estar eventualmente infectadas, têm que lavar as mãos com sabão. Sendo que a água com sabão é a forma mais eficaz, neste momento, de tentar eliminar o vírus da nossa pele. Mais eficaz até que os desinfetantes em castornete. Muito mais barato. Não entrem em pânico, não é? Se não tiverem gel desinfetante em casa, não entrem em pânico, lavem com água. Sim, não precisam deste, tenham um sabão, está ótimo. Eu só vou falar da BCG, que as pessoas estão aqui a pedir várias vezes nos comentários. Eu vou estar a ver também, mas não conheço o conceito. Neste momento, mais uma vez, é um problema de associação sem causalidade. O que é BCG? A BCG é uma vacina que nos protege de forma parcial contra a tuberculose. Não nos protege de forma total, protege de forma parcial, até diminui eventualmente o risco de doenças graves ou doença disseminada por parte da tuberculose. E, pelos vistos, tem-se estudado uma eventual relação com a vacinação pela BCG com a diminuição do número de casos por Covid. Mas é muito cedo. Já se falou do tipo de sangue, que as pessoas que têm o tipo de sangue A têm maior risco de ter uma doença grave. Agora está-se a falar da BCG, porque eventualmente pode ter um papel imunomodulador do sistema imune, não é? Que poderá eventualmente orientar o sistema imune para ser mais eficaz no combate ao vírus. Mas eu digo sempre, ainda é cedo, porque as pessoas, quando saem este tipo de estudos, ficam relativamente entusiasmadas, querem saber mais sobre isso, mas é impossível saber mais, porque a informação é extremamente limitada. Eu, honestamente, tenho sérias dúvidas que a vacina do BCG seja salvação para o que quer que seja relativamente ao Covid. Okay? É um bocadinho uma hidroxicloroquina, poderá ter um efeito imunomodulador, com a hidroxicloroquina tem um efeito antivírico em laboratório, mas na eficácia de combate à infecção,
em termos práticos, nas pessoas, no mundo real, tenho sérias dúvidas que isso terá algum tipo de efeito. Eu aposto fortemente no medicamento que é um inibidor da interleucina 6, porque muitas das pessoas que morrem estão a morrer pela chamada tempestade de citocinas, em que o sistema imune entra em completo, no fundo, desregulação, começa a libertar uma série de moléculas inflamatórias que leva à hipotensão, taquicardia, arritmia e morte. E eu tenho alguma esperança nesse bloqueador de interleucina 6 que, no fundo, impede que esse processo ocorra, ok? Impede que a tempestade de citocinas ocorra. E isto poderá eventualmente salvar muita gente que está no tal fim de linha, em cuidados intensivos, intubadas, em que a mortalidade é cerca de 50% e, eventualmente, poderá ajudar a diminuir esses números, o que é extremamente positivo, ok? Mas não vai haver aqui nenhuma solução milagrosa para já. A grande solução, se vier a existir, será sem dúvida a vacina. E já há alguns estudos em ratos em que uma das vacinas mostrou conseguir uma grande resposta imune relativamente ao SARS, o que é um bom sinal, mas ainda vai demorar bastante tempo até essa vacina surgir. Portanto, tudo o que seja tratamentos... Aliás, poderá haver várias equipas, existem várias equipas no mundo certamente a fazer pesquisa nesse... Várias equipas, vários tipos de vacina diferentes, umas que apontam para as proteínas, outras que apontam para o genoma. Há uma série de estratégias, o que é ótimo, porque se uma não funcionar, teremos sempre essas alternativas. Mas a grande solução deste problema todo será isso. Tudo o resto são medidas paliativas para tentar aguentar o arco e tentar diminuir a mortalidade o máximo possível. Mas não haverá aqui nenhuma salvação, seja com a vacina do BCG, seja com a hidroxicloroquina se funcionar, seja mesmo com este inibidor da interleucina 6. Será tudo assim mais medidas paliativas para tentar minimizar o estrago. Outra questão que é uma questão muito básica, mas na verdade é relevante, reforçar o nosso sistema imunológico atualmente passa pelo quê mesmo? Pai, já escrevi um post na tentativa de esclarecer as pessoas. Só um ponto. Há aqui quem esteja a falar do plasma de pessoas infectadas como forma de tratamento. É, sim senhor, uma boa solução recorrer ao plasma de pessoas que já foram previamente infectadas, estão imunes, faz-se, no fundo, uma seleção do plasma que será rico no fundo, em anticorpos contra o vírus e tem todo o conceito teórico, toda a plausibilidade biológica e até já tem alguma demonstração prática de que será uma boa solução de tratamento, principalmente, mais uma vez, para estes doentes em fim de linha, não é? Doentes mais graves. Portanto, certamente que será uma boa solução. Relativamente ao reforço do sistema imune, não há nada propriamente específico de fazer o reforço do sistema imune para o Covid-19. O que nós temos é medidas gerais de reforço do sistema imune, como é o caso de se fuma, deixar de fumar, que será das principais medidas que a pessoa tem que tomar. Relativamente à obesidade, perder peso, porque pelos vistos também é muito importante em termos de reforço do sistema imunitário. A questão da atividade física, a questão do sono, ok? Dormir as horinhas todas parece ter alguma influência. E pouco mais para lá disso, além da alimentação saudável, variada, como é o caso da alimentação mediterrânica, que é o que eu costumo habitualmente promover. Portanto, o que eu promovo são coisas fáceis, baratas, algumas até dão lucro, como é o caso de deixar de fumar, e que estão acessíveis a praticamente toda a gente, não é? Portanto, infelizmente, eu não sou inteligente o suficiente para vender aqui uma cura milagrosa que só eu é que tenho e que custará 100 euros por fresquinho, mas vou pensar nisso. Nós temos falado muito nessa questão do reforço e os últimos diretos que nós fizemos a semana passada, nutricionismo, psicologia, exercício físico. A questão do exercício físico é realmente, entre todas as outras coisas, também importante,
Nós temos aqui particularmente um parceiro, CrossFit Viana do Castelo, que tem feito, portanto, tem ajudado as pessoas a fazer exercícios através de casa, porque na verdade nós estamos com esse constrangimento, essa será uma medida, certamente. Não é? Claro que sim, neste momento, infelizmente as pessoas têm uma restrição bastante grande à prática de exercício físico com a tal dificuldade de sair de casa. Mas seria ótimo conseguirmos que as pessoas fizessem mais atividade física, seja agora, seja para o futuro. Eu, infelizmente, tenho que ser completamente honesto, tenho grande dificuldade em fazer atividade física em casa. Eu preciso de ir para o ginásio, fecharam os ginásios e muito bem, porque de facto há uma partilha muito grande de equipamento, de máquinas, mesmo que eles sejam extremamente cuidadosos na desinfecção das máquinas, nunca é Eu certo. conheço a solução, eu vou depois partilhar contigo a solução. Tá. Mas eu tenho grande dificuldade em fazer em casa. Infelizmente, temos os ginásios fechados, mas apelo para que quem consiga que faça atividade física, que de facto é uma das medidas mais eficazes para o tal reforço do sistema imunitário, sem dúvida nenhuma. João, eu não sei, infelizmente não vamos conseguir responder a isto tudo, se depois... Já estou a falar comigo porque eu comprei uma bicicleta estática e não tenho dado grande uso, sou honesto. Mas eu entendo perfeitamente o que estás a dizer, porque eu tenho preguiça dentro de mim, não é? Somos almas gêmeas. Portanto, eu tenho a preguiça dentro de mim e eu preciso também de estímulos mais fortes para praticar exercício físico. Felizmente, como eu te estava a dizer, eu pratico CrossFit aqui em Viana do Castelo e a equipa tem feito um trabalho muito bom de acompanhamento em casa e isso para mim, que sou preguiçosa, tem servido bastante, portanto parece-me que pode ser por aí o estímulo. Relativamente a estas questões todas, não são para mim, são dirigidas a ti, não sei se alguma em particular queira responder ou se vais responder depois, fica ao teu critério. Se foste lendo por aqui abaixo, algumas delas são engraçadas, outras delas serão mais sérias. A maior parte são coisas assim mais engraçadas, não é? Há pessoas que perguntam relativamente a alguns fármacos e eu tendo a não falar de fármacos específicos porque honestamente neste momento temos mais de 30 tratamentos a serem testados. É difícil fazer o acompanhamento de todos os fármacos, todos os tratamentos inovadores que têm vindo a surgir para esta doença e eu, quando não sei, não falo. Tenho que assumir e eventualmente falarei no futuro, quando tiver tempo, para me dedicar mais a fundo sobre a evidência existente. Agora, pronto, por resto, depois temos aqui muitas piadas, não é? A maior parte, não é? As ervas chinesas também é um tema bastante interessante. Tivemos... Essa questão das ervas chinesas ou da medicina alternativa que tens abordado muito, não é? Sim. Eu tenho visto no teu blog, é uma questão muito presente. Sim, é assim, o que aconteceu neste momento é que o vírus surgiu na China, não é? Como toda a gente já percebeu, e há uma grande apetência do governo chinês para a promoção da medicina tradicional chinesa. E o que aconteceu foi que surgiram uma série de notícias relativamente à utilização de ervas chinesas de forma complementar à medicina convencional, que eventualmente ajudaria a mitigar, ou pelo menos a diminuir o número de dias de infecção e eventualmente a diminuir a progressão da doença para situações mais graves. O problema é que, de facto, não passa de propaganda. Estudos publicados de qualidade existem zero, e isto aqui já aconteceu em 2003, em que durante a SARS o governo chinês começou a promover a medicina tradicional chinesa como uma opção para o tratamento complementar da SARS, e passado 10 anos tivemos a Cochrane a lançar uma revisão a dizer que a medicina tradicional chinesa não acrescentava absolutamente nada ao tratamento da SARS. Só que a questão aqui interessante é esta, é que demorou 10 anos até se chegar a essa conclusão. E durante 10 anos temos aqui, no fundo, a propaganda chinesa a ganhar sócios, não é? Filiados.
E outra coisa também interessante e triste ao mesmo tempo é que quando a verdade chega, não tem qualquer impacto. Ou seja, Sim. a ideia da vitamina C, por exemplo. A vitamina C para a constipação é dos mitos mais propagados na população geral. Quer dizer, toda a gente acha que a vitamina C tem qualquer tipo de eficácia no tratamento da constipação. Toda a gente não, mas uma grande proporção. Quando isso é um mito que tem sido altamente propagado e é muito difícil de desfazer. Portanto, o que acontece é que há esta propagação desta informação como sendo verdadeira, atinge praticamente toda a população e passa a ser basicamente um truísmo, em que aquilo é assumido como uma verdade absoluta, um dogma. E depois, quando realmente temos informação de qualidade, que nos diz que afinal aquilo não serve para nada, o impacto dessa informação é zero e as pessoas continuam a acreditar que a vitamina C é boa para a gripe e que a medicina tradicional chinesa tem qualquer tipo de eficácia quando não tem. Mas demoraria outros 10 anos, não é? Ou demoraria tanto tempo quanto o que demorou até se firmar como solução. Opa, não porque, por exemplo, a questão da vitamina D já é um mito que já se propaga há décadas. Não é de ontem. É um mito de décadas, que surgiu com o Linus Pauling, com a medicina ortomolecular, que também é uma medicina alternativa que ainda vai sendo disseminada, que é a utilização de altas doses de vitaminas para o tratamento de determinadas doenças. Praticamente todas as doenças. E é um mito que não vai desaparecer, assim como a homeopatia nós já sabemos mais do que sabemos que aquilo é água com açúcar, não tem qualquer tipo de eficácia e, no entanto, já leva 200 anos, não é? O primeiro estudo randomizado que existiu foi com homeopatia. O primeiro estudo randomizado. E concluiu que não servia para nada. Ok? Isto já foi há 1860 e qualquer coisa, se não me engano. Portanto, temos já mais de 150 anos de evidência de que aquilo não serve para nada. E ela continua aí e até a ser apoiada por vários governos, o que é a maior comédia existente, não é? Mas... Eu ia dizer por desconhecimento, mas a verdade é que o governo tem uma Direção-Geral de Saúde e tem, eventualmente, profissionais que estão lá para esse fim, não é? Aconselhar e orientar para... Sim, eles não aconselham a homeopatia, eles toleram a homeopatia, que é um bocadinho diferente, ou seja, não há nenhuma guideline da Direção-Geral de Saúde em nenhuma doença que diga faça oscilocoxinum, não é? Isso não existe. Okay? Isso é um tratamento nem que faça ervas chinesas. O que acontece é uma tolerância bastante grande a esse tipo de tratamentos. Aceitam estas medicinas alternativas porque as pessoas são simpáticas relativamente a estes esoterismos, estes xamanismos, estas bruxarias, obscurantismo, como quiserem chamar. E, no fundo, o governo cede à pressão desta onda popular para continuar a permitir que tratamentos obscurantistas sejam tidos como válidos. Mas, obviamente, que ninguém em medicina estuda ervas chinesas ou homeopatia para tratar o que quer que seja, não há normas da DGS que promovam este tipo de tratamento para o que quer que seja, e nós sabemos que aquilo não funciona para nada, quer dizer, basta ter um mínimo de senso comum e perceber como é que funciona a química, a fisiologia. Placebo. Não é? Diz? O efeito placebo em muitas das circunstâncias. E depois já é sempre essa discussão do efeito placebo, não é? Isso também existe, que levaria aqui mais uma hora de programa para falar de efeito placebo, não é? Porque depois é sempre isto, não é? Espera aí, não funciona, mas temos efeito placebo. E depois eu te faço a questão do efeito placebo e depois é sempre esta conversa circular. Pronto. É bastante comum este registro. Realmente ficávamos aqui o tempo todo à conversa. Dizer-te só também que é um privilégio estar a falar contigo, porque eu tenho acompanhado um pouco o teu trabalho depois de ter visto o teu trabalho numa partilha. Portanto, sei que tens alguns desafios pela frente, não é? Não parece que estejas muito incomodado com o facto de realmente seres controverso e estares a dar o corpo ao manifesto pela evidência. Portanto... Eu tenho felizmente estou numa posição que me permite ter a liberdade de dizer aquilo que eu acho correto, ou seja, não preciso andar com paninhos quentes ou falas mansas
para dizer aquilo que eu penso e, no fundo, explicar às pessoas porque é que estão a ser enganadas, literalmente, não é? Há muita gente que me acusa de ser mal educado, ou agressivo, ou arrogante, ou muito rígido, o que for. Quando, na realidade, o que eu digo é a verdade e aquilo que nós sabemos. Só que há pessoas que lidam mal com isso. E eu não tenho qualquer necessidade de apaziguar egos ofendidos e, portanto, o que acontece é que as pessoas acham que eu sou controverso, quando, na realidade, eu não sou nada controverso. O que eu digo é aquilo que se sabe. E quando souber coisas diferentes, eu mudarei de opinião. Pronto, os egos ofendidos ficarão para a medicina alternativa. Olha, vou, vou deixar-te agradecer imenso. Obrigada por todo o tempo que disponibilizaste logo a seguir às tuas consultas, não é? Porque eu sei que estavas a trabalhar e o trabalho não para. Sim, eu trabalho. Há pessoas que acham que eu não faço consultas, eu não faço clínica e tal. Eu trabalho mais 50 horas por semana e faço uma porrada de consultas. Mas sim, acabei o trabalho agora. É verdade. E é muito simpático da tua parte teres disponibilizado, teres respondido a estas questões. Certamente que existem imensas questões a serem colocadas do foro mais técnico. O meu objetivo aqui, na verdade, não sendo da área, era realmente informar as pessoas com informação mais fidedigna, mais científica, mais de evidências, mais de factos. Espero que tenha cumprido esse objetivo. Espero que para ti também tenha sido. Acho que foi bastante esclarecedor, acho que consegui transmitir a mensagem, sem dúvida nenhuma. Este vídeo está disponível na nossa página e vai estar sempre disponível, este vídeo não desaparece, não é? Nós também depois vamos descarregá-lo e colocarmos no canal do YouTube aqui do link, mas o vídeo vai estar sempre disponível. Algumas questões que as pessoas estão aqui a colocar já estão respondidas no vídeo, portanto, se não conseguiram ver e entraram depois, podem sempre recorrer ao vídeo para esclarecerem essas questões. Muito obrigada, João. Nada, é um prazer. Olha, vamos falar. Isolamento QB e a gente vai falando. É isso. Tá, até a próxima. Muito obrigada por tudo. Deus.